Olá, seja bem-vindo a mais um Terça Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Eu sou Maria, uma das pastoras do Ministério United, e gostaria de trazer para você uma reflexão do micro-ondas. Exatamente, hoje eu quero falar com você sobre frieza espiritual e como isso acontece. Eu e meu marido, a gente come comida congelada, e muito gostosa por sinal, mas o que acontece na logística é uma reflexão que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual. Todas as vezes que a gente ia aquecer a comida, ele começava a reclamar e dizer pra mim, tem alguma coisa errada nessa logística, porque enquanto eu esquento um prato, o outro sempre esfria. E a gente teve uma ideia, uma direção de Deus, assim, de começar a esquentar os dois ao mesmo tempo. E eu quero te dizer o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Lá em Mateus 24:12, a palavra diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O que esse texto pode dizer para nós hoje? Esse texto diz que com o aumento da maldade, aumentam também as demandas do homem, aumentam as distrações, aumentam as preocupações, aumenta a necessidade de fragmentação da atenção e da dedicação do homem. E, consequentemente, são muitos pratos para administrar. E enquanto a gente esquenta alguns, às vezes outros ficam para trás e acabam esfriando. Mas a palavra traz uma recomendação clara, que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, cuidar do que nós precisamos dar nossa total atenção ao nosso coração, porque dele procedem nossas fontes de vida. Isso significa que nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nossa saúde espiritual precisa ser uma prioridade. Existe um texto que fala sobre as promessas, de Pedro a Jesus, dedicando sua própria vida, dizendo, não, mestre, eu vou morrer por você. E está lá em Lucas 22, mais ou menos, e esse texto que antecede a prisão de Jesus e contém toda essa devoção de Pedro, ele é sucedido por um distanciamento que acontece entre eles logo em seguida, que é quando Pedro vem a negar Jesus, mas que não é um distanciamento geográfico, é um distanciamento de coração, e que muitas vezes é o que líderes espirituais enfrentam, mesmo estando tão perto da realidade divina, da obra de Deus, acabam se desconectando nos seus corações. O texto vai dizer em Lucas 22 que Pedro se assenta ali na fogueira, perto de onde Jesus estava, e talvez essa fogueira aquecesse o corpo dele, até acalmasse um pouco a alma dele, mas esse não era o fogo da presença de Cristo e do compartilhar da vida de Cristo. E nós precisamos diferenciar isso para encontrar o caminho de volta. Estar perto não sempre é estar presente. E nós podemos também entender que existe uma direção de Cristo para nos reconectar. O texto vai dizer que Jesus olhou para Pedro, e quando ele olha para Pedro, aquilo era um toque de pessoalidade. A pessoalidade, ela reaquece nosso coração. A generalização do sacrifício de Jesus, do amor de Deus, muitas vezes acaba esfriando a nossa consciência de que nós somos alvos do amor de Deus. Então, se lembra hoje, você é amado por Deus, foi por você. Aquele era um olhar onde Jesus estava dizendo, sim, foi por todos, mas Pedro, foi por você, foi por você. E eu sempre me emociono quando eu penso nessa troca de olhares de Pedro e Jesus, e como ela é poderosa hoje também para reaquecer nosso coração. Além da pessoalidade, também existe outro caminho de reconexão, que é o caminho que nós encontramos na dependência do amor de Deus. Porque na dependência, Pedro sempre se viu como um cooperador para o sacrifício perfeito, Ele estava lá para andar com Jesus e para suportar Jesus enquanto ele cumpria o propósito de Deus. Mas eu acredito que foi nesse momento em que Jesus olhou para ele que ele pensou, opa, eu não sou só um cooperador, eu sou um dependente desse sacrifício. Foi por mim mesmo, sabe? Foi pelos meus pecados, foi pelas minhas demandas, pelas minhas necessidades do amor de Deus. Então a dependência, além da pessoalidade, é um caminho de reconexão para nós. Nós precisamos nos lembrar do quanto nós dependemos desse amor. E, por fim, a presença. A pessoalidade, a dependência e a presença. O texto vai dizer que, em dado momento, depois de trocar esses olhares com Jesus, Pedro saiu dali, ele chorou amargamente. E ele ter saído dali não significa que ele se desconectou. Pelo contrário, ele só caiu em si de que eu tô perto, mas eu não tô presente. Mas assim como Jesus fez por ele hoje faz por cada um de nós. Ele enviou uma palavra direta a Pedro, avisa os discípulos e avisa a
Pedro, que eu tô aguardando por eles ressurreto. E hoje esse é um lembrete para você. Jesus, ele ama os seus, ele deseja conexão com os seus, ele se entregou pelos seus e também por você. E se seu coração tem estado frio, eu declaro que seja reaquecido na dependência, na pessoalidade, na presença de Cristo hoje. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado e traga reflexões poderosas para sua vida.